de começar o início aqui, daí a gente inicia com o pessoal. Boa noite, pessoal. Beleza? Vamos lá então para o primeiro dia de aula aí. Hoje vai ser o Gabriel que vai fazer a apresentação da parte básica com vocês. Como é que a gente vai proceder aqui com a questão dos vídeos, tá? No final da aula, a gente vai pegar o vídeo, vai upar ele no YouTube e aí vai compartilhar com vocês com aquela conta que vocês disponibilizaram para gente. Então, para assistir esse vídeo depois, precisa estar logado lá no YouTube com a conta Google. Esse é o único requisito para vocês assistirem lá quantas vezes quiserem. Beleza? Não sei se fica alguma dúvida quanto a isso, mas bem tranquilo. Não sei se o Gabriel quer colocar mais alguma coisinha. Não, já tá todo mundo na sala? Temos 32, eram 40 e... Deixa eu só conferir aqui. Tem 47 no grupo, desconto eu você. Tem mais dois que era só básico. Mas é isso aí, vamos Já. dar início. Qualquer coisa. Certo, então. Então, boa noite a todos. O meu nome é Gabriel e eu vou estar fazendo a apresentação da aula de hoje com vocês. Então, para quem não me conhece, eu sou colega do Rudimar, eu estudo Linux faz alguns anos e tenho também algumas certificações de segurança da informação, que é a minha área de estudo, na verdade, que eu estudo mais a área de segurança da informação. Mas para o final desse treinamento vai ter alguns módulos referentes à segurança no Linux. Então, mas vai ficar mais para a última aula, que vai ser um assunto um pouco mais complexo. O primeiro item seria o porquê que a gente vai apresentar com Debian. Então, o Debian, ele é uma distribuição bem antiga. Ela foi uma das primeiras distribuições Linux que foram lançadas e que ainda mantém suporte. Ela é muito estável, é conhecida pela sua grande estabilidade, e diversos sistemas já se baseiam nela justamente por esse motivo. O grande foco dela é ambiente corporativo, é servidores. Dá para se usar no ambiente desktop também sem nenhum problema. E ela realmente é uma distribuição muito robusta e que dificilmente vai quebrar com alguma atualização. Se sair alguma atualização, vocês atualizarem, dificilmente vai quebrar o sistema. Então ela é realmente uma ótima distribuição para servidores. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa, Rudi. Eu posso acrescentar que eu sou apaixonado pelo Debian. Só isso. Isso todos nós já sabemos. Então tá. Agora nessa primeira aula eu vou estar fazendo uma instalação do Debian limpa aqui com vocês. Mas para quem, como é um curso introdutório, um curso iniciante, pode ser que tenha alguém que nunca teve contato ou tem pouco contato, então vou mostrar como faz a instalação. Então eu vou usar aqui o VirtualBox. Eu vou criar uma nova VM e a gente vai fazer a instalação aqui juntos. Então, eu aqui, para quem não conhece o VirtualBox, eu estou criando uma nova VM. Aqui eu coloquei o diretório onde vai ser gravado o diretório dessa máquina virtual e o sistema operacional. Aqui eu vou estar usando 1 GB de RAM, para o nosso laboratório é mais que suficiente, botando ali uns 800, 700 MB já vai rodar tranquilo. Se for ver o sistema base rodando, vai consumir ali no máximo uns 300, 400 MB de RAM. Criar um novo disco, não tem necessidade de ser mais que 8 GB para esse laboratório.
eu vou configurar mais uma interface de rede para ele também e colocar a minha placa em modo bridge para receber um DHCP aqui do meu roteador. O adaptador 2 eu vou colocar como placa de rede exclusiva de hospedeiro. Isso vai fazer com que as minhas máquinas virtuais se comuniquem por uma rede interna do VirtualBox. Então eu vou conseguir comunicar uma máquina com a outra internamente pelo VirtualBox. Isso vai servir lá para uma próxima aula que a gente vai fazer sobre redes no Linux, que aí a gente vai criar uma VLAN para se comunicar as duas máquinas e uma navegar pela outra ali. Isto. Agora eu vou iniciar a máquina. E vou escolher a ISO do Debian. Pode ser a instalação gráfica, que é mais simples. Caso vocês tenham alguma pergunta, agora durante a instalação do sistema, podem ir colocando no chat ali que a gente já vai dar uma lida e tá respondendo as perguntas. Só peço que nos próximos slides ali, durante as explicações, vocês deixem as perguntas por escrito no chat, que entre uma explicação e outra eu vou estar respondendo. Então ali eu escolhi os idiomas, e agora ele vai começar a carregar os componentes da instalação do sistema. Só complementando, eu mandei ali no chat um link de um tutorialzinho que tem lá no blog, que é a instalação limpa, que eu acredito que é basicamente isso que tu vai fazer, né, Gabriel? Isso. Tá. O resumo dessa instalação é basicamente a gente instalar só o que interessa. E eu não sei, até nessa parte da configuração aí de rede sua, Uhum. tu vai receber DHCP, né? Isso. Tá. Eu vou aqui então escolher a minha interface de rede. No caso, a interface que está em bridge com a minha rede aqui de casa é a NP0S3, que então vai ser a qual eu vou estar usando como interface primária. Essa NP0S8 é aquela que eu criei para comunicação interna do VirtualBox. Agora ele está recebendo o endereço de IP. Eu também fiz alguns prints e eu vou estar mandando no máximo até amanhã ali no grupo que vai estar, que é um PDF mostrando essa instalação e inclusive ali como faz a instalação com IP estático. Aí vai estar tudo descrito ali no PDF. Aqui eu vou escolher o nome da minha máquina. Gabriel, Sim, posso só colocar uma observação aqui? sim. Muita gente recebe DHCP na hora da instalação, exatamente nesse momento, e fica se perguntando como configurar o IP durante a instalação, eu tendo um DHCP. Isso. Então, você poderia só voltar aí. Sim. Então, seria exatamente aqui, ó. Vocês podem voltar e selecionar configurar a rede manualmente. Então, esse seria um macetezinho, vamos dizer assim, bem simples, que durante a instalação, quando você recebe o DHCP lá e caiu no nome da máquina, dá um voltar. Voltou, tem a opção aí de configurar a rede manualmente. Até eu vou fazer isso agora também. Vou configurar ela manual. Então, meu endereço de IP vai ser 192.168.10.35, uma rede barra 24. Meu gateway vai ser o da Zoom. O meu servidor de DNS eu vou botar o Google. E o nome da minha máquina, o hostname dela, eu vou... Geralmente aqui vocês vão colocar algo referente ao servidor de vocês, mas isso vai da política de cada um também. Por exemplo, se fosse um servidor de DNS, eu poderia colocar NS1, ou se fosse um Zabbix. Mais pra frente vocês vão ver ali o porquê que vai facilitar um pouco esse nome também. Aqui eu vou colocar, no caso, Debian Lab Aula. Nome de domínio, como eu não vou ter nenhum domínio apontando para essa máquina, eu não vou colocar nenhum.
Mas caso vocês tenham lá no DNS reverso de vocês já configurado, já iria identificar aqui também. Nessa parte é onde vocês vão definir a senha de root de vocês. O usuário de root, ele é o usuário que tem maior permissão dentro do sistema. Então é como se fosse o usuário de administrador do Windows. Então é importante que vocês escolham uma senha bem forte nesse caso. Eu vou colocar aqui uma senha bem forte, 1234. 1234. Mas é muito importante que vocês escolham uma senha muito forte nessa etapa, porque realmente essa senha vai possibilitar acesso completo ao servidor de vocês, ou ao desktop. O nome completo para o usuário, no caso aqui eu vou colocar o meu nome. Ele também vai querer gerar um username, um nome de usuário, com o mesmo nome que eu coloquei antes. E uma senha para o meu usuário. Aqui vocês vão usar para configurar o relógio de vocês, que é o fuso horário. Eu, como estou no Rio Grande do Sul, vou usar o Rio Grande do Sul. Aqui é bem importante vocês verificarem que nem em todos os casos vocês vão querer fazer uma instalação manual. Como aqui vai ser um servidor virtualizado e eu não vou ter RAID, não vou fazer nada disso por enquanto, eu vou usar o disco inteiro. Mais para frente eu vou virtualizar mais 2 discos e vou fazer um RAID também, mas isso eu posso fazer depois da instalação concluída. Aqui ele vai perguntar se eu quero realmente fazer essa alteração, porque todos os dados vão ser apagados. Como é uma instalação nova, eu vou continuar. Aqui também, nesse caso, eu vou usar uma partição para tudo. Vai ser só o ponto de montagem do barra. Eu poderia usar barra home e separar barra var, barra home e barra temp, caso eu tivesse mais de um disco, ou se eu quisesse fazer um RAID para alguns outros discos. Aí eu poderia usar essas opções aqui, mas como eu não vou fazer, eu vou instalar tudo na barra. Aqui ele me pergunta se eu tenho certeza que eu quero concluir, e eu vou finalizar o particionamento e escrever as mudanças. E aqui ele pergunta mais uma vez, eu coloco sim e continuar. Aqui ele vai começar a instalação do sistema. Ele pode demorar alguns minutos. Então, como aqui tem um SSD, eu acho que ele não vai demorar tanto. Se vocês tiverem alguma pergunta, enquanto isso, eu posso ir respondendo. Deixa eu Tem uma ali verificar do aqui. William. Gabriel, é possível ter um outro nome para usuário forte em vez de root? É muito comum ver tentativas de invasão esse tipo de usuário, quando a minha máquina está com o IP público. Consigo entender a dúvida? Sim. Então, William, o ideal, você está falando isso no SSH, no caso, né? Eu acredito. O ideal seria tu não permitir o login como root no teu SSH. Até isso é considerado uma falha de segurança, tu tá logando como root. Porque o ideal é você fazer o quê? Você ter ali seu usuário William, você logar com o seu usuário William e a partir do usuário William, tu loga como root. Mas não, o SSH tem uma opção que tu consegue desativar a permissão para ele conseguir logar no SSH como root. E o ideal é deixar desabilitado, não poder logar como root. E aí você faz essa escalação depois de logado com o teu usuário. Não sei Na se... aula de segurança, só te cortando, Gabriel. Sim, Na aula de segurança a gente vai ver essas questões, tá, William? isso. Vou ensinar, provavelmente vai ser no último dia. Do Rafael, instalação de software, habilitei CSH, utilitários.
que o Rafael tá um pulo na frente que você aí já. Ele tá um pouco adiantado. Olha, se tu tiver instalando, fazendo essa instalação para desktop, acredito que não tem problema ali o que tu selecionou, a não ser, não, somente o Debian. Tá, então não é interessante tu, isso é para servidor, você não é tão interessante tu instalar ambiente desktop esses utilitários padrão. O ideal é você fazer como eu vou fazer agora, que é não instalar nada no sistema e só instalar o que tu precisa, que aí tu vai deixar ele mais leve e vai ter uma performance melhor, né? William. Ah, sim. O que que acontece, William? O ideal é justamente isso. A gente vai mudar a porta do nosso SSH, não vamos usar a porta 22 e vamos também não permitir o login como root, que aí a gente vai ter o nosso usuário para logar no SSH numa porta diferente. E aí, depois de logado com esse usuário, a gente consegue acesso root. A gente também vai aplicar uma regra de firewall e ativar um cara que se chama File to Ban, que por mais que essa tua porta alterada esteja aberta para o mundo, se tiver algumas tentativas, vai criar-se um firewall sozinho bloqueando aquele IP que está tentando. Então, essas questões a gente vai ver lá, provavelmente no último dia do básico ali. Isso. Esse ataque de brute force que você estava comentando, o Firetube ele já barra isso, porque tu pode colocar quantas tentativas de login tu quer. O padrão, se eu não me engano, são 5 ali. Então, depois de 5 tentativas falhas, o IP da pessoa que está tentando logar vai ser colocado numa regra de firewall que vai dropar todos os pacotes chegando daquela origem. Aqui terminou a instalação. Deixa eu achar aqui. Então aqui, como eu usei a ISO ali que o Rudy mandou no grupo, que é uma ISO net install, ela vem só o básico do sistema. Como o Debian tem a opção de eu carregar mais CDs ou DVDs com o resto das aplicações que ele nos fornece, ele pergunta se eu quero usar esses DVDs e instalar o resto dos programas. Eu não quero, eu quero só o básico. Então vou deixar não. Vou escolher o país, que isso aqui vai servir para quê? Para ele saber qual o mirror, ou seja, o espelho do repositório do Debian. Como a gente está no Brasil e a nossa latência para o Brasil é menor e também provavelmente o nosso download aqui vai ser melhor do que para fora, eu vou escolher o do Brasil. Dentro do Brasil, ele ainda tem algumas opções, que aí tu pode ver se tu quer o ftp.br, tem aqui de algumas universidades, Universidade Federal, deve ser do Paraná, PR, tem da UFSCar, de Santa Catarina, tem da Unesp, então tem diversos repositórios diferentes. Caso queira procurar onde é que fica geograficamente cada um desses e ver qual é o mais próximo do seu local, também pode estar fazendo isso. Eu vou usar o padrão, que é o deb.debian.org. Que nunca cai fora. Aqui, caso esteja usando algum proxy, aí pode fazer a configuração aqui. Aqui o que ele está fazendo? Ele está lendo o meu mirror para atrás dos repositórios e para carregar o apt, ou seja, ele está dando como se, para quem já é um pouco mais avançado, como se ele estivesse dando um apt update, ele está baixando os repositórios para encontrar os pacotes que ele vai instalar. O instalador gráfico, ele por baixo dos panos, ele está rodando diversos comandos aqui no terminal. Até para quem já fez a instalação ali do Kali Linux, desculpa, do Arch Linux, ele basicamente roda todos aqueles comandos que vocês rodam manualmente na instalação do Arch. Então, o instalador gráfico ele serve só para facilitar a instalação do sistema mesmo. Enquanto isso, tem mais alguma dúvida? O Saulo pediu ali que se tem como trocar o nome root, usuário root. Não, não tem.
consegue fazer uma bela de uma gambiarra dentro do sistema, é que dá É, permissões com poderes de root para um usuário comum. Mas eu nunca recomendaria fazer isso. até por Quanto à isso, preocupação com o nome root, não se preocupe, vocês vão ver como proteger isso de uma forma que vocês nunca mais vão ver um log de tentativa. até por isso que a gente já disse, não tem como trocar. Se tiverem mais alguma dúvida enquanto tá fazendo a instalação aqui, podem ir mandando que eu tô lendo. Eu vou adiantar a pergunta ali, deixa eu ver quem mandou, referente à hora de selecionar ali o software, né? Que eu acho que é a próxima tela aí durante a tua Sim, instalação. O porquê selecionar, a gente vai selecionar só o SSH. Se tu for, quem o Gabriel comentou antes, né? Tem os ambientes desktop ali, as áreas de trabalho, Gnome, XFCE, KDE e tudo mais. Então, se tu vai instalar num computador teu, pessoal, que tu quer uma interface, beleza, mas para servidor isso não fica legal, porque só vai ficar carregando, só vai deixar mais pesado o teu servidor, vai consumir mais memória, tudo mais para carregar essa interface. A gente num servidor, a gente só quer o terminalzinho lá, né, acessar e mais nada. Tem uma opção ali dentro que é utilitários do sistema padrão. Eu nunca recomendo marcar essa opção, porque ele vai instalar vários aplicativos em cima ali que não são legais. Por exemplo, ele vai instalar um serviço de e-mail dentro do teu servidor que vai abrir uma aplicação lá na porta 25. Então, tu vai ter às vezes o que acontece? A pessoa tem a porta 25 aberta, instalada com aquele sistema de e-mail lá que ele nunca vai usar na vida, mas aquilo surgiu uma falha de segurança lá e alguém consegue entrar por lá. Então, tem essa questão aí, sabe? Mas deixar o Gabriel passar ali o próximo ali, que nessa tela aí tem uma coisa que eu particularmente acho bem interessante marcar assim. sim. Ahn, Ali a pergunta do Cláudio respondendo a que tu te adapta melhor. Porque ambiente gráfico é uma questão muito pessoal. Eu, particularmente, gosto muito do Gnome porque ele é muito produtivo. A minha produtividade no Gnome é muito melhor do que se eu usasse outro ambiente gráfico. Tem pessoas que preferem o KDE, mas se tu tá migrando pro Linux, talvez o KDE ele seja um pouco melhor para você, porque ele se assemelha um pouco mais com o Windows, né? Então aqui tem essa opção, ela vai fazer o quê? Anonimamente enviar as estatísticas dos seus pacotes, os que tu mais utiliza no sistema, para equipe de desenvolvimento do Debian. Aqui você pode escolher se vai participar ou não. Como eu quero que o Debian sempre esteja evoluindo, melhorando como sistema, eu vou marcar sim, porque é anonimamente, ou seja, não vai estar enviando dados do meu servidor nem nada do tipo para os desenvolvedores. Como eu quero participar da melhora do sistema, eu marco sim. Só para complementar, imagine que todo mundo esteja instalando o FreeRadius, né? A base de informações lá no Debian vai abrir-se uma informação, olha, tenho tantas instalação do FreeRadius, tenho tanta instalação. Então, imagine que um desenvolvedor hoje criou um pacote muito legal, o cara criou o bind, né, e jogou ali, mas ninguém compartilha essa informação e o cara lá que criou o bind pensou, putz, ninguém usa meu sistema nem nada, eu vou parar de desenvolver, né? Seria Então, isso é legal, porque o desenvolvedor, ele vai saber, estão usando minha ferramenta, então isso vai dar uma moral para o cara. Então, nada mais do que quando vocês estão fazendo um apt install lá, é fazer com que os servidores lá do Debian gerem números dessas informações. Então, não tem por que marcar não ali, sabe? Isso, e além de tudo vai estar ajudando a comunidade Linux e open source a estar evoluindo cada vez mais, né? Que hoje já é uma comunidade muito grande, muito ativa na internet. Então você vai estar fazendo parte disso, de uma certa forma. Aqui é aquela parte que o colega falou para a seleção de software.
O que que isso aqui tá me dizendo? Que é para eu escolher os softwares que o instalador vai colocar no sistema automaticamente. Eu não quero um ambiente de área de trabalho, porque meu servidor vai rodar no terminal. Eu não preciso de um ambiente de impressão e eu não preciso de um utilitário de sistema padrão. Aqui também tem gente que já instala o servidor SSH e tem gente que não instala e instala manualmente depois. Eu já vou deixar ele instalado. Nesses utilitários, muita gente eu vejo instalar ele pelo fato de vir, por exemplo, o comando traceroute, alguns comandinhos desse tipo. Esses comandos tu consegue todos instalar eles depois. Então basta tu dar lá um apt install, traceroute e tudo mais. Então, se você instalar, marcar esse utilitário, vocês vão ter várias ferramentas, mas junto com essas ferramentas vai vir vários lixos. Então, esse lixo não é legal. E o legal de você só marcar ali o SSH, que provavelmente é o que você precisa para acessar remotamente, né? É que, cara, não vai ter nada dentro do teu servidor, mas absolutamente nada. Então, tudo que tu for instalar, até o Gabriel disse que ele vai consumir ali uns 300 MB de memória quando terminar. Quando terminar, dá uma olhada aí na memória. Eu voto que não passou de 80. Mas, beleza. Então aqui também isso aqui é uma parte muito importante, que é o carregador de inicialização, o grub. O grub vai ser ele que vai chamar o nosso kernel para estar botando. Aqui eu vejo bastante gente cometer erros, principalmente quem está começando, porque às vezes vem aqui e marca sim, porque é o que deve também, tu quer instalar o carregador, mas nessa tela aqui bota manualmente e coloca errado o HD que vai botar. Aí o sistema não inicia. Aqui vocês têm que prestar um pouco atenção que vocês vão escolher qual o dispositivo de vocês que vai iniciar o sistema. No caso, esse disco virtual aqui, o único que eu tenho. Explica melhor o que é o Grub, que ficou ali, tem uma pergunta. Sim, então, o Grub, ele é um gerenciador de inicialização. Até a gente vai ter uma aula, um módulo que vai ser especificamente sobre o Grub. O Grub, o processo de inicialização do computador, ele vai primeiro chamar a BIOS do teu computador, da BIOS vai passar para MBR, que é a Master Boot Record do teu disco, e dela vai passar para o Grub. Aí o Grub, ele tem algumas opções ali de kernel que tu vai estar inicializando. E algumas outras distribuições também. Vai ser no Grub, por exemplo, quando eu tenho um dual boot, se eu vou escolher entre botar o Linux ou o Windows. Ou quando eu tenho duas distribuições diferentes de Linux, é no Grub também que eu vou escolher em qual eu vou iniciar. Caso eu tenha mais uma versão de kernel do mesmo sistema, também vai ser no Grub que eu vou escolher qual o kernel que eu vou estar inicializando. Após a escolha do sistema e do kernel utilizado, é que o kernel Linux vai estar sendo inicializado. Então é a partir do Grub que vai partir a inicialização do sistema Linux. Mas Se eu não, a gente vai ter mais em um módulo mais especificamente sobre isso e sobre inicialização de sistema também. Se só atentem a... complementando, Pode falar. o Wellington ali perguntou se não instalar o Grub. É. Se tu não instalar o Grub, ele não vai inicializar. Até tu pode depois pegar um CD, um pendrive lá e montar e fazer a instalação do Grub depois, mas é uma baita mão, né? Se tu tem ele ali na hora da instalação, é só fazer. Depois tem uma dúvida ali, o pessoal está questionando referente à interface gráfica, eu vou deixar tu concluir a instalação, aí eu respondo essa questão da parte gráfica, Tá tá? bem. Então, só para finalizar, vai ter toda essa explicação de inicialização, Grub, o processo de inicialização, do que passa para o que, da BIOS passa para o MBR, vai para o Grub, vai para o kernel, isso tudo vai ser explicado. Mas vamos se atentar agora à instalação do sistema, a estar compreendendo o processo de instalação. Então aqui eu vou escolher qual o dispositivo que vai ser bootado. Dando um continuar, ele já está instalando o Grub no meu dispositivo. Ou seja, ele já está
colocando, para quem já é um pouco mais avançado, lá no meu barra boot, que é no meu diretório de inicialização do sistema, toda a configuração necessária. Aqui ele finalizou toda a instalação do Debian. Como vocês viram, bem rápida a instalação. E só eu apertar continuar que ele vai estar reiniciando o meu sistema e inicializando o Debian. Para quem perguntou o que é o Grub, isso aqui é o Grub. Se eu tivesse um Windows aqui junto, ia estar aparecendo o Debian e embaixo Windows. Se eu tivesse o Debian, o Windows e o Ubuntu, ia aparecer o Debian, o Windows e o Ubuntu. Como eu vou iniciar o Debian, eu deixo o Debian marcado e dou um Enter. Essas opções avançadas, caso tu tenha 2 kernels, 3, aí vai ser aqui onde vai estar escolhendo qual vai estar inicializando. Vou inicializar o Debian. Complementando, só iria aparecer ali se tivesse o sistema instalado numa outra partição do HD ou um outro HD. Isso. Aqui eu vou estar inserindo o usuário que eu criei na instalação, ou seja, o usuário Gabriel. A senha que eu coloquei e já está iniciado o sistema. Aqui eu vou estar verificando agora quanto tem de memória usada. Aqui no terminal eu já vou ter no próximo slide ali uma explicação de como trabalhar no terminal. Mas só para a gente estar verificando o uso da memória. Tá dando um top aqui, mais fácil. Tá utilizando 56 MB de memória, ó. Tu acertou. Ganhei a Coca-Cola. Ganhou a Coca. O Debian ele é uma distribuição bem leve. Só complementar, Gabriel. Sim. Ficou uma dúvida ali referente, o que escolhe? Escolhe KDE, escolhe não sei o quê. Referente à interface gráfica, pessoal. Eu até mandei ali no chat que no final da aula lá até tinha eu queria fazer uma live com o pessoal ali do grupo, explicando como é o meu dia a dia com uma interface gráfica do Linux. E eu ia até dar umas dicas de como instalar o Ubuntu e demonstrar todas as variantes que tem, todas não, mas as principais variantes em cima do Ubuntu ali. Que hoje seria uma distribuição assim para quem quer vir do Windows, do Mac, para conhecer o Linux. Mas nada impede de você, por exemplo, fazer a instalação do próprio Debian. O que acontece? Se vocês pegar essa ISO e for instalar, por exemplo, num computador, num notebook mais novo, é bem possível que não vai reconhecer o drive de rede ou de vídeo, alguma coisa. Fica um pouco mais difícil. Agora, você está montando uma VM para servidor. Não tem o porquê vocês instalar a interface gráfica, tá? É só para ele pesar. Vocês viram ali que ficou com 56 MB o consumo da RAM ali do servidor que acabou de subir. Se fosse instalar o Gnome, o KDE, com certeza isso iria lá para casa de 1 GB, porque é mais ou menos o que a interface gráfica vai precisar para carregar, inicializar. Então, o que a gente vai instalar? Então, vai depender o quê? A gente precisa saber o que a gente vai fazer nesse servidor, né? Eu vou montar esse servidor para instalar um serviço web lá, o meu speed test, sei lá, PHP, IPAN, Zabbix, né? Então, esses serviços não tem por que a gente fazer uma instalação com interface gráfica. A gente vai sempre acessar remotamente, a gente vai pegar do nosso computador, né, vai fazer um SSH, então vai fazer uma conexão remota nesse servidor, acho que até agora o Gabriel vai entrar nessa questão, e a partir dali é linha de comando, né, para dentro do servidor, e provavelmente o que você for acessar vai ser uma aplicação web, ou enfim, tem diversas, né, mas não sei se ficou alguma dúvida em relação à interface gráfica aí. Se quiser mandar no chat agora. O Matheus pediu, posso montar todos os servidores, Abic, Speed, todos no mesmo servidor? Cara, pode. A gente, quando for entrar no quesito aplicativos lá, eu vou explicar essas questões. Tem muita gente que instala, por exemplo, PHP e PAN numa VM.
Outra coisa, tem que montar tudo numa máquina, separar, aí vai um pouco da organização, questão de processamento, número de VMs, vários quesitos, mas isso a gente conversa depois. Tem gente que instala para acessar remotamente RDP. Cara, é SSH, né? Não tem porquê querer acessar remoto, né? Eu conheço gente que instala um TeamViewer lá dentro do Linux para acessar ele remoto, mas tudo bem. Certo? Podemos dar Pode continuar. continuidade? Então, aqui depois de feita a instalação, ah, todos esses comandos que eu estou dando aqui eu vou explicar detalhadamente depois. Eu dei um comandinho aqui, IP espaço A, que ele me traz as configurações de rede do meu servidor. Por que eu quero ver isso? Eu quero pegar meu IP, que ele aqui eu estou recebendo um DHCP, mas toda a configuração de IP estático, tudo isso vai ser ensinado. E vou estar acessando por SSH. O que é o SSH? O SSH ele é o Secure Shell Host. Ele é uma conexão segura entre dois terminais. É uma conexão para terminal. Dá para utilizar ambiente gráfico também em cima do SSH, mas ele é mais usado para terminais. E é por ele que eu vou estar acessando o meu servidor remotamente. Aí, para isso, eu não vou precisar estar instalando um Anydesk, um TeamViewer, RDP, todos esses programas que vão estar pesando no servidor e gastando recurso que poderia estar sendo alocado para porque o servidor precisaria estar usando, por exemplo, servidor web, servidor de DNS. Então, ele estaria perdendo esses recursos para virtualizar, digo, mas rodar um sistema gráfico ali, como não vai estar sendo usado só para dar manutenção, e vai estar gastando esse recurso desnecessariamente. Então, para acessar o SSH, eu dou o comando SSH, o meu usuário, que é Gabriel, arroba, e o IP da minha máquina. Aqui ele vai estar perguntando se eu quero confiar nessa conexão. Como o meu terminal aqui, o meu SSH do meu computador, nunca se comunicou com esse servidor, ele vai perguntar se eu tenho certeza que eu quero fazer essa comunicação. Aqui ele vai estar fazendo uma troca de chaves, no caso. Então eu vou dizer que eu permito e agora ele vai me pedir a senha do servidor. Eu coloco a senha e eu estou dentro do terminal do servidor. Aí eu não preciso mais estar fisicamente no servidor, como seria o caso aqui no VirtualBox, nem preciso instalar um RDP, nem um Anydesk, nem TeamViewer. Então eu, a partir de agora, vou estar trabalhando só em cima do meu SSH. Depois, nas próximas aulas, vai ter explicado bem detalhadamente como funciona o SSH, o SSH Server, como configurar o servidor do SSH de forma segura, como criar ACLs, listas de quem é permitido acessar no SSH, trocar a porta, não permitir root. Todas essas boas práticas de segurança eu vou estar explicando nas próximas aulas. Então aqui, para quem nunca viu um terminal do Linux, quando a gente entra no shell, que seria essa telinha de terminal, a gente pode chamar de shell, ele está rodando aqui um terminal, que existem diversos tipos diferentes. No Linux, por padrão, ele vem o Bash. No Bash, a gente vai ter sempre essa, digamos, a forma de estar apresentando, que seria como? Nessa primeira parte, tá o usuário que tu está logado no momento. Tem um arroba que vai determinar onde termina o usuário e onde começa o nome da máquina. Aquele nome da máquina que eu expliquei lá na instalação, que poderia estar colocando NS1, Zabbix, hospedagem, o que for que vá fazer esse servidor. É o nome que vai aparecer aqui. Depois dos dois pontos,
vai aparecer qual diretório tu está localizado no momento. No caso, o til, ele significa que o usuário está dentro da home dele. A home do usuário é o quê? É a pasta como se fosse a pasta do usuário lá no Windows. Cada usuário tem seu diretório com seus documentos, sua área de trabalho. Então, o til é como se fosse isso no Linux. A gente dá um comandinho aqui pwd, que ele vai estar mostrando o caminho do diretório que eu estou localizado. Ou seja, eu estou na home do Gabriel. Essa arquitetura de diretórios eu vou estar falando mais para frente também. Por último, esse cifrão, ele significa o quê? Que o meu usuário, ele é um usuário com permissões normais, ele não é root. Caso fosse root, ia estar aparecendo um jogo da velha, uma cerquilha, dessa forma assim. Alguém tem alguma dúvida referente a isso? A apresentação ali do terminal? Certo. Então, como eu falei também do usuário root, para a gente estar trocando o nosso usuário, que no caso aqui é Gabriel, para root, eu vou usando o comando su menos. Ele vai pedir a minha senha que eu configurei lá para o root e eu vou digitar. Então pode ver que agora já mudou a forma que o terminal é apresentado. Agora meu usuário é root, a máquina continua a mesma e agora o cifrão não está aparecendo mais. Agora está aparecendo o jogo da velha. Que sempre que vocês virem algum tutorial, alguma coisa na internet do cifrão e do jogo da velha, quer dizer o quê? Que tudo que está com cifrão é para ser rodado com o usuário normal e tudo que está com o jogo da velha é para ser rodado como root. Se vocês olharem lá no blog, vai ter nos tutoriais, vai ter comandos com o jogo da velha e comandos com cifrão. Deixa eu passar aqui para os slides. Gabriel, só complementando o su menos, né, que é uma pegadinha bem grande para muitos. Quando vocês vão se transformar em root, né, se der o comando su e dá um enter, ele vai pedir a senha, porém, alguns comandos não vai funcionar. Então, é bom sempre lembrar de colocar o tracinho no final, né, su menos para... O Debian 9 com su só faz muita coisa, os anteriores. Mas, a partir do Debian 10, eles mudaram umas questões de segurança, então tem que ter um menos. Tem uma explicação lá bem bonita para isso, mas se vocês me perguntar lá detalhe a detalhe, eu não lembro de cabeça. A resposta ali para a pergunta do Mazinho, sim, vamos ensinar. Mas eu acho que vai ser no aí na semana que vem com o Rudimar, porque vai ensinar SSH sem senha e esse tipo de coisa lá nos apps? Rudi, Se não tiver, eu passo por isso. É bem de boa. eu também posso fazer ele na parte do SSH, mas vai ter sim. Então, o Bash, o Bash é aquilo que eu comentei, ele é o terminal que está rodando no Linux. Vocês podem instalar outros terminais também. Eu vou até mostrar o outro que eu uso aqui. Eu uso o ZSH, ele é um pouquinho diferente. Então, isso é um tipo de terminal. O padrão do Linux é o Bash. Ele é um interpretador de comandos, ele é baseado em Unix, ou seja, todos aqueles sistemas que são baseados em Unix rodam Bash. Por isso que os comandos do macOS e do BSD e do Linux são muito similares, porque muitos deles são baseados em Unix, assim como o Bash. E o Bash também ele é considerado uma linguagem de programação, porque tu consegue fazer alguns scripts de muito alto nível. Consegue automatizar diversas tarefas, fazer diversas coisas ali com scripts usando a linguagem Bash. Então aqui eu coloquei para vocês até esse slide vai estar na apostila, explicando tudo aquilo ali que eu falei anteriormente, onde aparece o usuário, o hostname, o nível de permissão que está tendo no momento.
O tio ali, que significa home do usuário, no caso, essa parte já foi explicada. Então agora a gente vai entrar na parte de diretórios. Para navegar nos diretórios aqui no Linux, a gente vai usar o CD, que é CD é um, vocês podem lembrar que é um acrônimo para Change Directory, ou seja, em português, mudar diretório. O CD, após ele, eu tenho que colocar o caminho do diretório que eu vou estar acessando. Então aqui eu vou acessar o diretório da home do usuário Gabriel. Eu vou dar cd barra home barra Gabriel. Agora eu estou acessando o diretório do Gabriel. Podem ver aqui que mudou do tio para barra home barra Gabriel. Por quê? Porque o tio é a home do usuário root. Agora eu estou acessando a home do usuário Gabriel. Caso eu queira voltar um diretório, eu dou o comando cd, dois pontos. Aí eu estou voltando para home do usuário. Caso eu queira voltar mais de um diretório, eu posso colocar quantos dois pontos eu quiser. Aí eu vou voltar para barra, que é a raiz do meu sistema. Então o comando cd, ele basicamente alterna de um diretório para o outro. Então aqui, como agora eu estou na home do usuário Gabriel, caso eu queira ir para a home do root novamente, eu não preciso dizer cd barra root. Eu posso simplesmente dar cd til, que é a home do meu usuário logado no momento. Até uma curiosidade, a home do root é a única que não está dentro da pasta home. A home do root fica em barra root. A home dos demais usuários fica em barra home barra usuário. Aqui para a gente estar vendo o caminho completo do diretório que a gente está acessando, a gente pode usar também o comando pwd. Aí tu consegue ver o caminho completo do diretório. Para a gente listar os arquivos que a gente tem na nossa máquina, a gente usa o comando ls. Aqui eu tô com um laboratório que está limpo. Eu vou abrir aqui um outro, que ele tem mais arquivos dentro que vai ser melhor de demonstrar. Vocês estão conseguindo ver bem meu terminal? Vou aumentar aqui um pouco, vai ficar um pouco melhor. Se tu puder dar uma aumentadinha, ficaria melhor. Aqui ele não está aumentando, vou aumentar um pouco aqui. Melhorou? Então, para listar os arquivos dentro do diretório, a gente usa o comando ls. Aí aqui ele vai estar listando todos os arquivos dentro do meu diretório. Então, aqui na home do usuário Gabriel, tem esses comandos aqui, esses arquivos aqui. Se eu ir para o usuário root, logando como su-, e der um ls, eu vou ter aqui também um arquivo.
Então, para estar listando os arquivos do nosso terminal, a gente usa o comando ls. A gente pode também passar um parâmetro para o ls, que seria o caminho do diretório. A gente não precisa estar dentro do diretório que a gente quer listar. Isso quer dizer o quê? Se eu digitar ls barra home barra Gabriel, eu vou estar listando os arquivos da home do Gabriel sem entrar no diretório dele. Também tem um comando bem interessante, que é o tree. O tree, ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar meus arquivos em árvore, ou seja, dentro da home do Gabriel, tem o arquivo conf.all, tem o diretório curso e dentro do diretório curso tem as aulas. Então ele mostra em árvore os arquivos que tem dentro do diretório. Isso é bem bom para a gente conseguir uma melhor visualização do nosso diretório, né, dos arquivos que pertencem a ele dentro dos subdiretórios. É importante lembrar que o comando tree ele não vem por padrão no Debian nessa instalação limpa. Então tu tem que instalar o pacote. O nome do pacote é tree mesmo. O pacote é o tree. Vai ser ensinado também instalação de pacotes, busca de pacotes. O ls, a gente consegue passar alguns parâmetros para ele para estar melhorando a visualização. Se eu passar aqui um ls, podem ver que ficam todos os arquivos em linha e eu não sei o que é diretório e o que é arquivo. Se eu der um ls -l, já melhorou um pouco a visualização. Eu sei que, por exemplo, o curso ele é um diretório, porque tem um D aqui na frente. Eu sei que o scanning é um diretório. Eu sei que o scripts é um diretório. E o restante são arquivos. Mas a gente pode melhorar ainda mais a nossa listagem. Por exemplo, aqui com o "-l", ele não vai mostrar se tiver algum arquivo oculto. Se eu usar o A junto com o ls, ele vai mostrar os arquivos ocultos. Podem ver aqui, ó, que tem mais arquivos. No Linux a gente oculta os arquivos como? Colocando um ponto na frente. Todo arquivo e diretório que contém um ponto na frente, ele é oculto. Ou seja, esses três arquivos, esse e esse, estão ocultos. Se eu der o comando aqui, eu não vou estar vendo eles. Mas podem ver aqui que também fica um pouco complicado para ver o tamanho do arquivo. Então, se a gente passar um ls-lha, fica um pouco melhor, porque ele não mostra em bytes, ele mostra em kilobytes. Então, fica mais fácil de dar visualização. Também aqui mesmo com esses argumentos eu posso estar passando o diretório que eu quero. Então, se quiser ler... Opa, aqui é barra -lh scanning. Ou seja, eu estou dentro da home do usuário e quero listar o que está lá dentro do scanning sem acessar ele. Eu posso usar o parâmetro LH ainda e passar o diretório que eu quero listar. Não tem nenhum problema. Também tem um outro parâmetro importante ali, que caso queira listar por data de modificação, é só passar um T. Aí ele vai ordenar por data aqui, ó. Data e hora. Também tem um comando bem interessante que é o stat, caso eu queira verificar o status de um diretório ou de um arquivo, como o scanning. Então, aqui ele mostra, ó, o scanning tem esse tamanho, ele mostra algumas coisas mais avançadas aqui, como o inode, as permissões, mas isso tudo vai ser trabalhado em outros módulos.
No terminal, a gente consegue usar alguns coringas. O que são eles? São caracteres e combinações de caracteres para estar nos proporcionando uma maior, como é que eu posso dizer, uma maior agilidade nos comandos para a gente não precisar estar passando caminhos tão completos, conseguir interagir com mais de um arquivo ao mesmo tempo, esse tipo de coisa. Então aqui, por exemplo, caso a gente queira listar dentro de um diretório específico todos os arquivos que contenham a extensão .sh, eu posso digitar o comando de listagem, scanning, que vai ser um diretório, e eu quero listar todos os arquivos .sh. Aí estão eles. Caso desse um ls aqui, eu podia ver que tem arquivos que não são sh, .list e .list. Quando eu coloquei o asterisco, quer dizer tudo que tenha .sh. Então Se eu aqui, colocar asterisco DNS, ele pega tudo que tem DNS. Uma outra questão, tem como ver uma ajuda do comando ls? sim. Aqui, por exemplo, ls-l, scanning, dns, asterisco, ele vai mostrar tudo que tem, começa com DNS, tem um asterisco e termina com qualquer coisa. Todo comando no Linux, até mais para frente ali na apostila tem, ele tem o parâmetro help. Isso significa o quê? Que você está pedindo uma ajuda para ele, para estar verificando os parâmetros que ele pode retornar. Então, eu passando o help aqui, ele já me retorna os atributos que ele pode receber. Por exemplo, "-a de all, aquele que a gente usou anteriormente no LHA, que a gente pode juntar mais de um parâmetro no mesmo comando. Teria aqui também, por exemplo, o H, que a gente usou também, que é human readable, que seria mostrar com com o seu tipo ali, se é kilobyte, megabyte, gigabyte. E também pode usar um main, que seria de manual, main do ls. O main não está instalado, então a gente teria que instalar apt install main. Que a instalação já vai ser explicada também. Então, só aguardar concluir a instalação. Enquanto isso, eu vou voltar aqui para a apostila. O Rafael tem uma pergunta ali. Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo? Sim. É uma dúvida bem rápida. Todo mundo que trabalha com Linux me indica não instalar o recurso gráfico. Beleza. Só que eu estou vendo aí, pela quantidade de comandos, que se, por exemplo, eu tirar o analista da minha empresa que faz tudo isso aí no dia a dia, e eu que até sei, tem essa teoria aí, já tinha tudo que você está falando aí, mas não tem uma prática, e tiver um pepino para resolver no servidor, eu vou ter que ficar buscando tutorial, porque eu não vou no dia a dia ficar mexendo tanto assim. E eu tiver, sei lá, uns 24 GB RAM livre, não sei quantos terabytes lá, o recurso gráfico na minha cabeça, ele seria irrisório diante de todo o recurso que a máquina tem. Eu não sei se vocês falam no recurso gráfico diante do servidor, não sei, mas assim, se eu tiver tantos recursos de memória, de processamento e de armazenamento, eu instalando a versão gráfica de um Debian para rodar algumas poucas aplicações básicas aí de DNS e FTP, ainda assim não é recomendado?
Só para facilitar, clicar e ver, abrir a pasta e tal, adiantar o lado. Entendi. É, não é o recomendado tu ter essa instalação gráfica em servidor, né? Porque com a instalação de um gráfica, por exemplo, tu fazendo ali direto no Debian, ele vai instalar até alguns jogos para ti. Vai vir um monte de pacote que vai estar pesando no sistema, pacotes bem desnecessários, que vai estar atrapalhando um pouco a tua performance, não só pelo teu uso de memória, mas pelo número de processos que tu tem rodando também. Se tu for pensar, uh, até mais para frente ali tem até um módulo sobre isso, que é sobre processos no Linux. Não existe hoje um processador multitarefa. Eles podem processar um número X de tarefas simultâneas, mas aí tu vai ter ali no teu kernel do Linux uma coisa chamada fila de processos, que são processos que estão esperando para ser executados. Então, quanto mais processos tu tem rodando, maior vai ser a tua fila de processos, ou seja, vão ser mais processos para estar concorrendo ao processamento. Só complementar, Gabriel. Acho que o Rafael, talvez o que ele quis dizer assim, eu tenho hardware a dar com pau aqui, meu. Tô nem aí se tem 10 milhões de processos, eu tenho máquina, poder de fogo para isso. Seria isso, né, Rafael? É, é só a questão de desempenho mesmo. E Certo. claro que eu abriria o terminal de tempos em tempos para fazer umas coisas, mas se chegar numa situação que eu não sei fazer pelo terminal, que eu consigo chegar na parte gráfica ou procurar, eu acho que eu iria ter ao meu dispor isso, entendeu? Mas assim, fazendo um ajuste fino, desativando processos inúteis de jogos e tal, acho que daria mais trabalho, mas eu acho que é possível. Mas esse cenário é quase que impossível de acontecer num cliente de ter tanta coisa assim, né? O que acontece é que pela interface gráfica que você vai ter, praticamente tu não vai conseguir fazer nada. Por exemplo, você vai instalar um serviço, vamos supor, vou instalar um Zabbix lá no meu servidor e instalei a interface gráfica. Eu não sei, talvez tu conseguiria ter um navegador lá dentro do próprio servidor e abrisse ele localhost, por exemplo. Mas basicamente, eu não consigo ver algo que eu faria, sabe? Tendo a interface gráfica. Talvez eu teria um mouse lá para ir, sei lá, clicar em desligar a máquina, reiniciar. Mas seria um comandinho simples, tipo um reboot, que resolveria. Não sei se tu conseguiu me entender, não sei se também ficou claro para ti. Beleza, vamos seguindo então, que eu vou pegar mais essa parte aí. E assim como, por exemplo, em equipamentos, né, Datacom, Huawei, eu nem embulo nada em. Tem gente que usa a parte gráfica, terceiriza lá com DMView e tal. Não sei nem pra onde vai, só nos comandos mesmo. Acho que com Linux eu também vou acostumar. Então, até assim, ó, não é porque tu trabalha há muito tempo com o Linux ou trabalho há 10, 20, 30, 40 anos, tu não vai lembrar todos os comandos. Aqui eu, por exemplo, tenho minha documentação. Tem aqui ó, 2.000 linhas só de comandos e documentação de comandos. Que eu uso aqui, eu fico com alguma dúvida de algum comando, eu venho aqui e pego. Eu tenho toda a minha documentação num arquivo de texto. Isso até recomendo que vocês façam isso. Até a aula de hoje, principalmente as próximas, e agora próximos módulos que eu vou falar hoje, vocês anotem. Porque eu vou falar muita coisa que eu resumi na apostila. Então é bem interessante que façam anotações. O pessoal quer o teu TXT aí. Deixa eu ver. Certo. Eu vou fazer. Eu vou dar uma melhorada ali nesse TXT e eu vou passar como presente na última aula para vocês, então. Na última Só para aula. Pode falar. só para finalizar, para eu não ficar interrompendo a aula, deixar vocês falarem aí. A minha dúvida foi mais porque sempre que tocava nesse assunto, ninguém me explicava tecnicamente, só falava por preferência. Agora vocês me disseram por que não tem o que fazer e tal, e deu para entender, né? Porque parecia só preferência. Eu queria explicação técnica. Valeu. Certo? Sem problema.
Até qualquer dúvida que vocês tiverem, podem chamar no Telegram ali que a gente está respondendo depois da aula também. Então, voltando aos coringas. Deixa eu botar aqui em tela inteira. Vou voltar para a apresentação. A gente pode, além do asterisco, usar o colchete. O colchete, o que ele vai fazer? Ele vai estar usando uma lista de caracteres, digamos. Então aqui eu estou logado como root. Não se atentem tanto aos diretórios que eu estou usando agora, que tudo isso é explicado. Se concentrem no conceito que eu estou passando de coringas. Que seria o quê? Eu vou dar um ls em barra, deixa eu ver aqui, var barra log. No syslog, vou usar aqui a minha máquina, que vai ser mais interessante, que vai ter mais coisa. Vou dar um ls em barra var, barra log, barra syslog. E aqui eu vou colocar um ponto 257. Ponto log. Deixa eu usar o bash aqui, que senão o ZSH vai me atrapalhar um pouco na aula. Ah, certo, é ponto .gz, porque ele já está compactado. Tá. Então eu vou dar um ls-l, syslog 257.gz. Aí aqui ele me listou o quê? O syslog 2, o syslog 5 e o syslog 7. Se eu der um ls, eu tenho muitos arquivos aqui. E tenho mais de um arquivo syslog. Mas eu passando um intervalo de caracteres, eu estou dizendo que eu quero syslog.2.gz, o syslog.5.gz, o syslog7.gz. Isso vale para qualquer tipo de arquivo. Então aqui, por exemplo, eu tenho diversos arquivos diferentes. Eu posso, por exemplo, dizer que eu quero dar um ls em kern.log.1 e 4.gz. Ou seja, ele me listou só o 4, porque o 1 não existe. Então, eu consigo usar uma faixa de caracteres no meu terminal. Isso não vale só para o comando ls. Isso vale para outros tipos de comando também. Então, eu posso passar uma lista de caracteres que eu quero usar. Eu também posso passar um intervalo de caracteres, que caso eu queira listar não do 1 ao do 2 ao 2, 5 e 7, caso eu queira listar do 2 ao 7, eu posso botar 2, 2.7 entre chaves. E aí ele vai me listar do 2 ao 7. Esse coringa aqui, ele não vai valer só para o comando ls. Ele vai valer para quase todos os comandos que vocês consigam interagir com arquivos. Então, vai valer para praticamente tudo. A gente pode também usar ele na criação de diretórios. Por exemplo, eu vou estar usando aqui a minha máquina virtual. Então, aqui dentro da home do meu usuário, eu vou estar criando um diretório. Como eu crio um diretório? O comando mkdir, que quer dizer o quê? Make
directory. Em português ficaria criar diretório. Quase todos os comandos eles têm algum acrônimo que vocês possam usar para estar lembrando deles. Então eu vou criar o diretório curso. Se eu der um ls agora, está aqui meu diretório curso. Então, o meu diretório curso dentro da minha home. Agora, eu vou entrar dentro do diretório curso com o meu cd. Mas agora eu preciso criar 4 diretórios. Aula 1, aula 2, aula 3 e aula 4. Eu não quero criar cada diretório individualmente. Então eu posso fazer o quê? mkdir aula do 1 ao 4. Se eu der um ls, ele criou os 4 diretórios para mim. Então, imagine que eu tivesse que criar 1000 diretórios. Eu não ia rodar 1000 diretórios, 1000 comandos na mão. Eu colocaria aqui aula do 4 ao 1000. O aula 4 já existe, então do 5 ao 1000. Então, criou aqui diversos diretórios. Mas agora, como eu não preciso ter todos esses diretórios criados, algum de vocês aí, vamos ver se compreenderam a ideia. Sim, Leone, do 0 ao 4 vai partir do aula 0, vai criar o 0, 1, 2, 3 e 4. São 5 diretórios. Que comando eu uso aqui para apagar todas as pastas de aulas desse diretório? Vamos ver se alguém acerta. Vou dar um minutinho. Ó, o Cláudio ali acertou se não fosse pelo ponto. Então aqui eu daria um RM, que já seria o próximo slide ali. RM de remove. Eu vou remover tudo que tenha aula, asterisco. Que eu vou remover tudo que comece com aula. Então, mas aqui tem um ponto importante. O RM, ele sem parâmetros, ele só vai remover arquivos. Como um diretório ele pode ser recursivo, ou seja, ter subdiretórios e subdiretórios dentro dos subdiretórios, eu tenho que usar o parâmetro "-r", de recursivo. Ou seja, ele vai apagar de trás para frente, ou seja, do último subdiretório ao primeiro. E aqui ele apagou tudo dentro da pasta. Isso aí, Agnaldo. Mesmo se ele tiver arquivos dentro, ele vai precisar do recursivo. O comando ficou esse que eu vou mandar para vocês. "-r, aula, asterisco". Posso complementar? Sim. Eu vi que, deixa eu ver quem mandou rmdir, ali alguém viu. O rmdir, ele também remove, tá? Só ele vai remover uma pasta que não conter nada dentro. Então, se usar o rmdir aula aí, asterisco, eu acredito que também vai remover, porque não tinha nenhum arquivo dentro. Até tu pode fazer uma brincadeira aí, Gabriel. Cria 5 pastas aí, e dentro de uma delas, coloca alguma coisa e usa o rmdir. Que eu vou fazer um comando meio louco aqui. Esse Coloca só dentro de uma pasta mesmo. mas para compreenderem bem que
Vai criar um arquivo, então, dentro de aula 0 e aula 2, né? Eu vou criar 3 arquivos dentro de aula 0 e aula 2. Ou seja, aula 0, aula 2, vou criar o arquivo de 0 a 2. Opa. Aqui ele... aula 0 e 2. Deixa eu ver... Aqui foi. Usa o comando tree agora. É que o tree ele não está instalado. Eu vou ensinar a instalar ele depois, mas eu posso instalar aqui para facilitar. Antes alguém pediu como sair do root também, então tu já faz aí como sair do root. Certo. Aqui, para sair do root, eu posso usar o Ctrl D ou simplesmente digitar exit, que é eu sair do usuário que eu tô. Então agora eu vou dar o comando tree, de árvore. Então aqui, ó, eu dentro do aula 0 tenho 3 arquivos, dentro do aula 1 tenho 3 arquivos, aula 2 3 arquivos. Por quê? Do aula 0 ao 2 e o arquivo do 0 ao 2. Então eu posso usar tanto na pasta quanto no arquivo, sem nenhum problema. Então aqui eu vou dar o rmdir em aula asterisco. Os diretórios ali que tem arquivos não foram removidos. Então Caso, o RM. Tá. caso a gente queira descobrir se tem como remover diretórios com arquivos usando o rmdir, a gente pode usar aquele nosso amigo help. Então aqui ele diz o quê? Ele tem um parâmetro aqui, ó, ignore fail on non-empty, que eu posso, vamos testar esse parâmetro. Ó, não, ele não remove, ele só ignora e não retorna erro. Então esse comando aqui realmente não vai fazer. Ele vai só. A gente está tão acostumado a usar o RM, né? Que nem lembrar. Eu, pelo menos, até quando falou de RMdir, voltou no passado, mas o RM já faz isso, então quando bota um F ali para forçar, ele vai acabar removendo. Alguém perguntou ali a diferenciação de maiúsculas e minúsculas, Gabriel, se isso na hora de apagar faz a diferença. Isso, o Linux e o terminal do Linux, ele é case sensitive, ou seja, ele diferencia maiúsculas e diferencia minúsculas. Então, caso o aula seja com maiúsculo, você vai ter que colocar o maiúsculo. Qualquer coisa no Linux, ele vai ser case sensitive, ele sempre vai diferenciar o que é maiúsculo do minúsculo. Jair, não pegou DHCP, certo? Tu faz o seguinte, digita ali o comando IP espaço A no teu terminal. Aqui, ó, IP espaço A. E aí vê aqui quais as interfaces de rede. Vai ter aqui, ó, 1, 2 e 3, por exemplo. E no lado vai ter o nome da interface. Consegue colar aí para nós o nome da tua interface? Qualquer coisa, se quiser mandar um print no tele lá. A interface, tá. A ENP0S8 tá down, mas é aquela interface 2 que a gente colocou o Virtual Link, né? Então essa não tem problema, tá down. A 3 ela tá up, sabe me dizer? A minha 3 aqui tá down também, quer dizer a 2, que é a NPS 3. Essa aqui, sua, tá up? Pode ver aqui, ó. Tá, então agora tu vai logar como root, dá um sumenos, e coloca a tua senha. E tu vai dar o seguinte comando, DH, sim, 169 é o IP que a tua interface de rede vai ter quando ela não consegue atribuir um IP automático
e nem foi colocado um fixo. Então ele vai pegar esse IP aí. Não, é normal isso. Tu vai logar como root e vai dar o comando dhc client, que é dhcp client, espaço, a tua interface, enp0s3, e vai dar um enter. Aí tu vai receber um IP na tua interface de rede. Pode ser, Jair, que tu não tenha configurado a interface em modo bridge lá no virtualizador, alguma coisa assim. Ou não tenha nada largando o DHCP, talvez. Sim, mas isso tudo a gente vai também estudar ali na parte de configuração de rede. Roda esse comando aí e diz para nós se resolveu. Se tu tá usando pela Wi-Fi e tu tá com cabo de rede aí, não funciona, né? Mas acredito que tu tenha selecionado a interface Wi-Fi, que é o que tu tá utilizando. Vamos. Deve ser algum detalhe ali na tua máquina, tá, Jair? Vai tentando aí qualquer coisa, a gente te ajuda depois. Vamos dar sequência, que a gente tá no slide 22 e são 81 slides. Então, voltando aqui para o slide, a gente aprendeu aqui a usar o Coringa para estar criando uma sequência dentro do terminal. Isso pode ser tanto para criar diretório, para criar arquivo, para ler arquivo, para mover arquivo, copiar arquivo. Tudo a gente pode usar esse Coringa. A gente também pode usar o parâmetro "-m" para criar um diretório com uma permissão específica. Não se preocupe em entender o que é esse 777 agora, a gente vai ter uma aula só para permissões. Se preocupe em compreender que você consegue, com o mkdir, criar um diretório 777. Aqui eu vou criar o meu diretório mkdir "-m777 never do it", ou seja, nunca faça isso. Por quê? Porque isso aqui pode ser um problema dentro do teu sistema em questões de segurança. Isso a gente vai tratar na última aula sobre cuidados com permissões. Certo. Então aqui também o mkdir ele pode ter um parâmetro, o "-p". Por exemplo, aqui digamos que eu precise criar uma pasta database e dentro da pasta database eu criar uma pasta SQL. Eu não quero dar o comando mkdir database, depois cd database, depois mkdir SQL. Eu posso resolver isso num comando só, como mkdir "-p", de parents. Se eu não me engano é parents. Parent. Database barra SQL. Ou seja, eu quero já criar a pasta SQL dentro de database que ainda não existe. Aí foi criado. Eu tenho minha pasta SQL dentro de database. Então esse parâmetro "-p" aqui é bem útil para quando tu ainda não tem um diretório onde vai ser criado outro diretório. Esses trickzinhos, esses parâmetros que a gente explica, pode parecer meio bobo assim num primeiro momento, mas num dia a dia onde tu trabalha com terminal durante todo o período de trabalho, ele vai estar facilitando muito e agilizando muito o teu trabalho, porque é muito tempo que tu perderia fazendo alguns processos que podem ser facilitados. Então aqui, aquela parte que a gente já viu, que é como remover diretórios com "-r", de recursivo, a gente pode também passar o parâmetro "f", que eu vi que um colega botou ali no chat também. O "f" é para forçar a remoção. Para remover um diretório não é necessário botar "ref", tu pode botar o "r" que ele já vai remover, mas o "f" é para forçar a remoção. Então a gente tem também a leitura de arquivos. Por exemplo, eu quero
Eu vou pegar esse outro laboratório aqui que já tem alguns arquivos dentro. Eu quero, dentro da minha pasta scanning, cd scanning, também só complementando, caso vocês queiram limpar o terminal de vocês, para não ficar tanto lixo na tela, vocês dão o comando clear, aí ele vai limpar a tela. Ou apertem Ctrl L. A diferença é o quê? O clear, ele limpa todo o terminal. Notem minha barrinha aqui do lado. Se eu dou o Ctrl L, ele só esconde meu terminal para cima. Ó. Ele pula o terminal. Ou seja, eu uso o clear para limpar tudo. Então, aqui eu listei todos os meus arquivos do diretório. Eu sei que eles são arquivos, porque eles não têm o D aqui na frente. Mas como é que eu vejo agora para ler o conteúdo deles? Então, eu posso usar o comando cat e passar o arquivo. Por exemplo, eu quero cat dislist.list. Aí, o meu arquivo foi exibido aqui no terminal. Se eu der um cat. Vocês podem também, quando querem complementar um comando, usar a tecla tab, que ele vai mostrar a dica do que vocês têm ali para utilizar. Eu vou usar, por exemplo, DNS Zone. Se eu der um DNS e um tab, ele já vai me mostrar o que eu tenho. Se eu botar um Z, como eu não tenho nada além desse arquivo que tenha esse padrão aqui, ó, DNS-Z, ele já vai complementar para mim o nome do arquivo. Eu vejo muita gente passando o caminho completo, todo digitando. É interessante para aprender, mas no dia a dia facilita muito vocês usarem o tab. Ele vai servir tanto para arquivos quanto para diretórios. Por exemplo, eu botei /h, dei um tab, ele já complementou para home. Voltando aqui, então vou dar um cat DNS zone. Ele já vai me mostrar o conteúdo do arquivo. Isso aqui é até um scriptzinho bem legal. Mostra para eles funcionando ou não, Rudy? O que tu acha? Mostra depois. Tá. Então, muita gente acha que o comando cat ele é simplesmente para ler arquivos no terminal. É verdade e não é. O comando cat ele serve para concatenar arquivos. Ou seja, eu exibir dois arquivos concatenados. Se eu der cat DNS asterisco, ele vai concatenar meus dois arquivos com o nome DNS. Então, aqui. Então, digamos que eu tenha duas listas com nomes. Se eu queira gerar uma lista só, eu posso dar um cat na minha lista. Por exemplo, tudo que tenha .list. Ou seja, ele juntou duas listas para mim. Então, o cat, a finalidade principal dele é concatenação de arquivos. Então, se eu der um help, até ele já diz aqui, ó, concatena arquivos para saída. Ele não é um leitor de arquivos, mas ele é muito utilizado para essa finalidade. Com certeza até mais utilizado para isso do que para concatenação de arquivos. A gente pode também exibir arquivos com o comando head, de cabeça. Por quê? O comando head, ele vai fazer o quê? Ele vai ler as primeiras 10 linhas de um arquivo. Caso eu não queira exibir ele todo, eu dou o comando head, subdomain.list, ele exibiu as primeiras 10 linhas do meu arquivo. Caso eu queira menos ou mais linhas, eu posso passar o parâmetro "-n", o número de linhas que eu quero. Aí eu posso passar mais linhas ou menos linhas. Também a gente vai ter o comando tail. Como o head é cabeça, o tail é cauda, ou seja, o head vai mostrar o início, a cabeça do arquivo, o tail vai mostrar o final, a cauda do arquivo. Subdomain.list, ele mostrou o final do meu arquivo. Da mesma forma que o head, eu consigo passar o número de linhas.
O tail também, ele tem um parâmetro muito interessante que é o "-f". O "f" ele significa follow. O que ele vai fazer? Ele vai mostrar uma visualização em tempo real do arquivo, digamos assim. Se tu estiver rodando o tail "-f" e o arquivo for alterado durante a execução, ele vai te mostrar em tela essa alteração. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Então, eu vou usar o tail-f num arquivo de log do Apache. Isso, questão de logs, também tudo vai ser visto em próximas aulas. Então aqui está o log do Apache. O "-f" vê que quando eu uso ele, o meu terminal fica travado. Ou seja, eu não consigo mais digitar um comando aqui. Ele fica nessa execução até eu mandar ele finalizar. E agora ele está visualizando o log em tempo real. Vou botar o terminal para um lado. Acho que eu tenho o Firefox aberto. E meu Firefox do outro. Eu vou abrir o meu IP no navegador. Como vocês podem ver aqui, eu acessei o Apache do servidor e aqui me mostrou o log dele em tempo real. Então, se eu atualizar minha página, vai atualizar o log quantas vezes eu quiser. Isso é muito útil para a visualização de logs, o tail-f. Ele com certeza é muito utilizado para essa forma. Então, sempre que vocês queiram ver um arquivo em tempo real, usem tail-f. Comenta só do TAC, TAC, que é o cat invertido. também. O TAC, se vocês virem aqui, ele funciona da mesma forma que o cat, só que invertido. Ou seja, se vocês lerem TAC de trás para frente, é cat. Então, pega o cat invertido. Então, se eu der um cat no subdomain.list, ele começou aqui por firewall. Se eu der um tac subdomain.list, ele começou por streaming. Então, ele vai imprimir invertido o arquivo que for passado por parâmetro. Então, aqui o exemplo que eu mostrei do tail-f acessando o arquivo de log. A gente também tem uma coisa muito interessante no Linux, que é o quê? É o comando find, para fazer buscas de arquivos no nosso sistema. Eu vou estar demonstrando aqui numa forma mais prática ele. Mas a gente precisa saber o que? O comando find, ele vai buscar os arquivos que estão dentro da nossa árvore de diretórios no Linux. Ou seja, ele vai realmente buscar os arquivos dentro do disco. E a gente consegue passar alguns parâmetros para ele, como o exec. O que ele vai fazer? Ele, baseado no arquivo que ele encontrou, ele vai fazer um comando com esse arquivo. Eu posso especificar o tipo que eu quero, se é um diretório, se é um link ou se é um arquivo. Posso especificar o número máximo de subdiretórios que é para ele entrar. Caso eu deixe 1, ele não vai entrar em nenhum subdiretório. Ele vai procurar na pasta em que eu estou informando. Min-dep, ele é para informar o mínimo de subdiretórios que é para ele procurar. Ou seja, se eu passar 2, ele não vai procurar no diretório em que eu estou informando. O "-iname, ele vai procurar pelo nome do arquivo. Aqui ele aceita alguns coringas também. Ele também tem o comando delete. O que ele vai fazer? Todos os arquivos que forem encontrados, se o parâmetro delete estiver informado, eles vão ser apagados. Fprint, e eu informar aqui um nome, ele vai salvar toda a lista de arquivos encontrados dentro de um arquivo. O size, ele vai fazer o quê? Ele vai procurar o arquivo por tamanho. Ou seja, se eu quiser dizer que eu quero procurar arquivos PDF dentro do meu sistema com um tamanho maior que 1 mega, por exemplo, eu consigo usando o parâmetro size.
Então aqui no exemplo a seguir, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai entrar na home do Gabriel. Eu vou dar o comando find. Onde é que eu vou buscar? Na home do meu usuário. Eu preciso passar barra home barra Gabriel? Não, eu posso passar to. O que eu quero procurar aqui? Menos iname, tudo que for ponto .sh. E aqui está a lista de arquivos que ele encontrou. Ele encontrou dentro de scanning, ele encontrou dentro de scripts, e dentro de scripts ainda tem a pasta sh. Então, a gente pode passar aqueles parâmetros que a gente viu antes. Por exemplo, se eu passar min depth, eu vou dizer que eu quero pelo menos 2 subdiretórios. O min tem que passar antes do iname. Sempre que tiver um parâmetro de busca baseado em diretório, ele tem que vir antes do nome. Então, eu coloco ele aqui. Ou seja, o que ele fez? Ele procurou em todos os diretórios, menos no que eu informei. Eu informei a home do usuário. Ou seja, ele fez isso aqui. Ele ignorou essa parte e procurou tudo daqui para frente. Como eu não tinha nenhum arquivo sh aqui, ele realmente não ia retornar. Mas caso eu passe 3 aqui, podem ver que o scanning já foi ignorado. Caso eu passe aqui um max, ele não vai achar nenhum. Por quê? O max ele vai fazer o quê? Vai procurar no máximo em um subdiretório. É um pouco confuso porque quando é 1, ele vai procurar na pasta em que eu estou informando. Ele não vai pular nenhum subdiretório. Eu posso também fazer aquela pesquisa por tamanho. Como é uma pesquisa por arquivo, eu posso botar aqui no final. Que o arquivo seja maior que 300 bytes. Aqui tem uma questão que ó, o bytes, para bytes, o caractere é C. Então não é B. Existe o B, mas eu não vou entrar nessa questão nesse curso, como é um curso de introdução, a gente vai se basear nos mais padrões. Por que eu coloquei um mais aqui? Porque eu quero arquivos maiores que 300. Se eu não colocar um mais, ele vai procurar arquivos que tenham exatamente o tamanho informado. Mas eu quero arquivos maiores. Então, esses foram retornados. Certo. Então, eu posso também tá. Isso aqui eu vou fazer o quê? Eu vou criar muitos arquivos aqui dentro de uma pasta. Não se atentem tanto ao que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer mais para demonstrar o uso do comando find. Então, por exemplo, digamos que aqui dentro de... Vai ser nesse aqui mesmo. Dentro de scanning, eu tenha uma pasta backup. Dentro de backup eu tenho o backup de 0 a 100. Ponto .back. Eu tenho 100 arquivos. Dentro de scripts, eu tenho mais uma pasta de backups com
mais 100 arquivos. Vou botar mais, vou botar 200 arquivos. E ainda, uma coisa também interessante para vocês saberem, se eu quiser voltar alguns diretórios e já entrar em outro, eu posso dar ponto barra, aqui eu voltei para sh. Só que eu quero entrar na pasta py que tem dentro de scripts. Então dou mais um ponto barra e aqui eu tenho a pasta py. Então eu posso voltar e já entrar num diretório. Eu vou criar um diretório backups também. Travou aqui o terminal. Mkdir. Tá travando meu terminal. Backups. E dentro de backups, eu vou criar mais arquivos. Tá travando um pouco o terminal. Tá travando a minha conexão para Gabriel vocês. caiu aí. Opa, só um momento. Deixa eu ver aqui. Oi, eu vou Voltou? ficar. Alô? É, Vocês estão a me minha, ouvindo? a minha vocês estão ouvindo, Gabriel. Estão me ouvindo normal? Tá Tua tranquilo? imagem, pelo menos. Tá. A tua imagem. Deixa eu ver aqui. Imagem do Gabriel. Deixa eu ver. Pra mim, ouvindo aí? Deixa eu mudar o Se alguém- Wi-Fi. Ele tá bem? Tudo certo aqui. Ah, voltou, Gabriel. Voltou? Voltou. Certo. Troquei minha rede Wi-Fi aqui. Tá. Eu só estava criando alguns arquivos aleatoriamente para demonstrar o comando aqui para vocês. Eu estava conectado no Wi-Fi 2.4 aqui, foi falha minha, desculpa. Peço desculpa para vocês. Então, eu vou fazer o quê? Aqui, acho que pulou alguns. Então, eu vou fazer uma busca aqui dentro do meu diretório. Não se preocupem tanto no que eu vou fazer. Eu vou fazer alguns filtros aqui, mas isso tudo vai ser explicado, conforme eu disse. Então, se atentem ao conceito que eu estou mostrando nessa aula. Eu vou dar um find aqui no meu diretório, procurando todos os arquivos que sejam .back. Então, digamos que são backups. E eu vou contar quantos tem. Tenho 703 arquivos em pastas distribuídas, pastas diferentes. Ou seja, esses arquivos estão espalhados. Eu preciso mandar todos esses arquivos para dentro de uma outra pasta. Vocês conseguem pensar uma forma simples de eu fazer isso, sem eu precisar estar procurando dentro de cada pasta? Eu poderia usar ali o comando tree e ver onde tem esses arquivos, mas ainda assim eu precisaria entrar em cada uma das pastas e estar movendo esses arquivos. Então, ficaria pouco viável.
Então, agora vendo que a gente tem muitos arquivos, a gente pode usar aquele parâmetro exec que eu comentei com vocês antes. Então, esse exec, o que ele vai fazer? Não tem problema, Saulo. Antes eu vou mostrar um conceito aqui para vocês que eu acho que pulou o slide, que seria o conceito de cópia. Então, digamos que eu queira copiar um arquivo de um lugar para outro. Eu mostrei como move, mas eu não mostrei como copia. Então, se eu der um cp, esse arquivo erros, para dentro de curso, eu entrar dentro de curso, vai ter erros. Se eu der um cp -r de recursivo, ou seja, eu quero copiar a pasta e tudo que tem dentro dela. A pasta é curso, eu quero copiar para onde? Para scanning. Ou seja, eu copiei toda a pasta curso para dentro de scanning, recursivamente. Então, se eu entrar dentro de scanning, eu vou ter curso e dentro de curso eu vou ter aulas. Então, o conceito básico de cópia, assim como tem no Windows e nos outros sistemas operacionais, é o comando cp. Então, como é que eu vou fazer essa bendita cópia desse monte de arquivo? Eu sei que eu consigo usar o comando find para buscar todos os arquivos dentro da minha pasta. Ou seja, eu consigo achar todos os arquivos .back. Mas o que eu vou fazer com esses arquivos? Eu vou copiar eles para uma pasta em temp, digamos. Então, eu vou dar um mkdir /temp /backup. Se eu der um ls nessa pasta, vou mostrar aqui que ela está vazia, o ls não mostrou nada. Então, eu vou rodar aquele mesmo comando. Aqui uma dica para vocês, caso não queiram digitar o comando inteiro de novo, basta apertar para cima que vai voltar ao terminar os comandos que tinham rodado antes. Então, eu vou procurar todos os arquivos .back. E vou fazer o quê? Vou dar o parâmetro exec. O exec ele vai dizer para o find. Para cada arquivo que tu encontrar, tu roda um exec, que vai ser um comando, ou seja, o comando cp. E ele vai receber um parâmetro. É só botar essas duas chaves que ele vai colocar o que aqui? O retorno do find, ou seja, o caminho do arquivo. Para /temp backups. Aqui o exec ele pede que eu coloque isso aqui no final para mostrar que o comando acabou. Então, como eu estou rodando um comando depois do find, eu preciso passar esse parâmetro de finalização, digamos. Ele está rodando o comando e terminou. Será que ele copiou tudo? Ó, tá tudo lá em backups. Ou seja, ele varreu toda a minha pasta, todas as pastas dentro da minha pasta e todas as pastas dentro das pastas atrás de arquivos .back e copiou todos eles para um diretório que eu determinei. Então pensa o tempo que isso aqui, só por saber esse parâmetro, o tempo que ele pode economizar de vocês. Não pensem que nunca vão usar isso, porque sempre vai ter um momento que isso vai ser necessário. Então agora que eu já copiei tudo, eu não preciso mais desse monte de arquivo dentro da minha home. Mas, de novo, eu não quero sair entrando pasta por pasta e deletando meus arquivos. Então, de novo, o find vai me ajudar nisso, só que agora de forma mais simples. Existe um parâmetro delete. Isso vai fazer o quê? Encontra todos os arquivos aqui na minha home do usuário e deleta eles. Muito cuidado com isso aqui. Tenho certeza que isso aqui, essa expressão, vai achar só os arquivos que vocês querem apagar, porque não vai ter mais volta depois. Então, rodei o comando. Agora vamos ver se ele apagou todos os arquivos da minha pasta. Vamos procurar.
e não tem mais nada. Agora, lá em /temp /backup, tem todos os meus arquivos de backup, todos num lugar, sem estar toda aquela bagunça que estava tudo espalhado. Então, o comando find ele consegue ajudar nosso trabalho a ser muito mais produtivo. Vou mandar aqui para vocês também. William, o que que acontece? Vou rodar o comando aqui de novo. Opa. Find. Tá vendo cada uma dessas linhas aqui? Cada uma delas é um arquivo encontrado pelo find. Esse é um arquivo, esse é outro arquivo. Respondendo ali a pergunta do William, ele perguntou o uso das chaves. Como a aula está sendo gravada, para quem está assistindo depois lembrar da pergunta. Então, cada dessas linhas é um arquivo encontrado. O que as chaves faz? Ela vai pegar para cada arquivo encontrado, pense que o find pegou esse caminho desse arquivo, como se ele tivesse vindo aqui, copiado e colado aqui. Ou seja, para cada arquivo ele vai chegar aqui e colocar o caminho dele no lugar das chaves. É como se você estivesse determinando o local dentro do comando onde será inserido o nome do arquivo. Isso ali é a resposta que o Dê falou. O chaves faria referência de onde ele achou no find. Exatamente isso. Também a gente pode ter uma alternativa ao find, que é o locate. Ele é um comando diferente do find, digamos. O find ele vai procurar no disco todos os arquivos que correspondam à expressão. O locate ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma base de dados dos arquivos dentro do teu disco. Então, por baixo dos panos, o locate usa o find. Então, o que o locate vai fazer? Ele vai, ao instalar, ele vai varrer o disco e vai montar um banco de dados com os arquivos dentro do teu disco. Ao tu rodar o comando locate, ele vai buscar nessa base de dados os arquivos que correspondam à expressão. O Rudi já mandou ali o comando para instalar o locate. Então, o locate, ele às vezes é necessário tu atualizar o banco de dados dele. Por quê? Porque pode ter gerado um arquivo novo e ele não ter sido incluído nessa base de dados. O comando para atualizar essa base de dados é update db, ou seja, atualize db de database do banco de dados. Atualize o banco de dados. Como a gente pode ver, o Rudi é bem humilde, já mandou ali a forma que é muito modesto, mandou ali um locate Rudimar bonitão. Então, o locate, ele, de certa forma, vai ser mais rápido que o find, porque ele não vai estar varrendo todo o disco em busca do arquivo. Só que ele também não vai conseguir fazer essas buscas tão complexas quanto o find. Ou seja, essa busca e essa cópia de arquivos, deletar arquivos e todas essas operações usando o find, o locate não vai ser tão performático. E algumas ele nem faz. Então, o locate, eu vou usar aqui, locate *back. Olha, ele já botou aqui, ó, /var /backups. Mas, ué, ele não achou os arquivos lá em /temp. Alguém sabe me dizer o porquê? Por que ele não achou meus arquivos .back que eu joguei lá para /temp /backups? Vamos ver se alguém me responde.
Ganha a Coca. Por que que o locate não achou os arquivos que eu movi lá para /temp/backup? Todos aqueles 1000 arquivos. Por que que ele não achou esses arquivos? .back. Locate *back. Eu tenho os arquivos, por que que ele não está achando? Ó, o Rude falou que vale a Coca. Eu pago outra Coca junto. 2 Coca aí. Não. Não. Ah, o Agnaldo ganhou 2 Coca aí, ó. Deixa eu ver. Então, eu não atualizei a base de dados do locate. Eu posso dar um update DB aqui. Só que aí sim ele vai dar alguns erros de permissão, porque o meu usuário Gabriel, ele não tem permissão para varrer todos os arquivos do meu sistema. Então o update DB ele vai retornar alguns erros, ó. Ele deu vários erros de permissão. Mas agora não vou conseguir. Eu vou ter que usar a verdade aqui, ó. Aqui mais uma coisa que eu comentei, que o locate ele usa o find por baixo dos panos. Então eu vou ter que logar como root. Vou dar um update db. Atualizou o banco de dados. Agora eu vou voltar para o meu usuário normal. E vou dar um locate *back. Ué, não achou também. Ah, tinha essa pegadinha aqui também. Eu não passei a barra. Mas de qualquer forma, acreditem, ele não teria achado sem ter passado, sem ter atualizado o banco de dados. Sim, o Agnaldo já tinha encontrado ali a resposta, que era para atualizar o banco de dados. Mas no caso aqui não tinha passado o barra, então ele não iria encontrar. Vocês querem fazer a pausa para o café? Deixa eu só ver aqui a que ponto estamos. Sim, Gabriel. Esse aqui é o último slide sobre comandos de busca, então vamos fazer 15 minutinhos para o café ali e a gente já retorna. Dá só um pause na gravação, Gabriel. Na verdade, acho que ele vai parar, né? Tá. Sobe 2 vídeos. Eu vou parar aqui então.